Aê, Chavoso, demorou, mano. Entrou aí. Aleluia! Caralho, Beleza, mano. beleza. Tudo bem, Thiago? Beleza? Tô bem. E você? Tudo bem, cara. Você tá me Eita, tá escutando dando um direito e eco. tal? Tô ouvindo bem, mas tá dando um eco da minha voz. Eu tô ouvindo tudo que eu tô falando aí de novo. Tá, pera aí um pouco. Deixa eu tentar colocar um fone aqui. Beleza. Mano, o meu celular desligou do nada. Não sei que graça que tava acontecendo aqui. Enfim, ainda bem que foi, viu? Relaxa aí que é assim mesmo. É... E aí, tá melhor agora, sem eco? Tá bem melhor. É. Ô galera, fala aí galera aí da live, responde aí se tá boa. Bom, vamos tocando aí, Thiago. O pessoal da Iconografia da História, seguidores aí da página, quem tá entrando agora, eu fiz esse convite, estou muito feliz pro Thiago Torres, famoso chavoso da USP. É um cara que faz ciências sociais, mesmo curso que eu fiz, né? Fiz ciências sociais lá na Unicamp, ele faz na USP. Eu assisti, já curti o Chavoso desde um texto que eu tinha lido dele, ele falando qual que era o rolê de preconceito contra pobre na USP. Eu sofri isso na Unicamp também. Da galera da periferia entrando na USP e tal. E, cara, eu assisti daí um conjunto de vídeos dele fazendo uma análise sobre o Sobrevivendo no Inferno, álbum antológico clássico do Racionais. Como deve ter sido um dos álbuns que eu mais ouvi na minha vida, e os vídeos estão muito bons, galera. Eu indico para vocês, depois a gente vai deixar fixado no Stories o link para os vídeos dele, que tá muito fera. O moleque rebentou nos vídeos. Não só esses, mas o canal dele tem outros vídeos. Tem sobre racismo, tem sobre gênero, várias coisas. E eu fiz o convite para ele vir aqui pra gente conversar, bater um papo e ele falar um pouquinho sobre o disco dos Racionais, o contexto e etc. Então a gente fechou meio que uma pauta sobre o contexto da época que surgiu o álbum, quem é o Racionais, né, e tal, e a importância dos caras. Depois a gente discutiu a música aí, tipo um diário do detento, e a gente vai tocando. Se apresenta aí, mano, tá na sua voz aí, fica à vontade, a casa é sua. Obrigado. Então, primeiramente, vou agradecer, né, por essa apresentação, por todos os elogios que você fez para o meu canal, pelo convite, claro, né, é uma honra para mim estar aqui hoje falando sobre os Racionais, mais uma vez, que é uma coisa que eu gosto muito, sempre tive uma admiração muito grande por eles, né, pelo grupo, sempre ouvi as músicas deles, né, que na... Você mora na cidade de São Paulo ou para o lado de Campinas? Não, pro lado de Campinas, no interior de São Paulo, aqui, Montemor. Fica bem do ladinho de Campinas. Mas tá 100 km daí, mano. Uhum. Não, porque o que eu ia falar é que aqui é muito forte, né? Até hoje o pessoal ouve muito Racionais. Eu converso às vezes com algumas pessoas de fora, tipo, sei lá, do Rio de Janeiro ou de outros estados, que me perguntam se o rap ainda é muito ouvido, né? E aqui nas periferias de São Paulo, pelo menos, até hoje é bastante ouvido. Racionais é histórico, né? Então eu cresci ouvindo, né? Sempre me identifiquei muito com aquelas letras. E, enfim, depois que a gente cresce, começa a estudar um pouco mais a sociedade, né? Principalmente no nosso caso, que fez sociais, ou para quem fez história, enfim, a gente começa a ter outra percepção, né? Então, o da hora da gente, que é tanto que somos da periferia, mas que também temos acesso a esse conhecimento acadêmico, a gente consegue unir essas duas coisas e interpretar melhor, às vezes, alguma coisa que a gente já pensava, mas não tinha tanto entendimento, né? Então, enfim, é isso que eu busco fazer lá nos meus vídeos sobre o disco, né? Trazendo um pouco da minha vivência, da minha realidade, com esse estudo, né? Da história, da sociologia, porque ajuda a gente a conseguir compreender muito melhor tudo que está por trás do disco, né? Então, Massa. me apresentando aqui mais rapidamente, um pouquinho melhor para falar, enfim, quem eu sou, de onde eu vim, você já falou, basicamente, mas reforçando, né? Meu nome é Thiago Torres, eu tenho 20 anos, eu nasci e cresci na Brasilândia, né, que é um distrito da zona norte de São Paulo, extremo norte. Cresci lá, né, morando em periferia, meus pais eram feirantes,
enfim, eu tive uma infância muito comum de um menino periférico de São Paulo, né? A diferença é que eu gostava um pouco mais de estudar e no final das contas acabei tendo como consequência conseguir entrar na USP, né? Uma coisa infelizmente ainda rara hoje em dia nas periferias do Brasil, mas que está melhorando, né? Como perguntaram se a favela está conseguindo entrar na USP, está conseguindo entrar muito mais do que antes, mas a gente ainda é minoria lá dentro. Mas estamos entrando, principalmente graças às cotas raciais, econômicas, sociais, enfim. Então, atualmente eu moro em Guarulhos, né? Na Quebradinha aqui em Guarulhos, e estou estudando lá na USP, como eu falei, né? E aí, unindo essa vivência com esse conhecimento teórico, achei que seria bom fazer essa série de análises do Sobrevivendo no Inferno, principalmente para ajudar o pessoal que vai fazer o vestibular da Unicamp também, né? Não só para isso, mas também para isso, porque felizmente a Unicamp incluiu o disco do Sobrevivendo no Inferno na sua grade, né? Porque os vestibulares colocam obras literárias para os alunos estudarem, e colocar o Sobrevivendo no Inferno lá é uma coisa muito significativa, né? Porque geralmente é visto como é um álbum de rap, são só músicas, tá ligado? Mas não são só músicas, sabe? Aquilo ali tem um valor histórico e social e político muito forte, muito grande, sabe? Desculpa. Como eu falei, a gente meio que já tem essa noção de que o álbum é muito bom, é muito importante, a gente cresce ouvindo o tempo todo e tal, né? Então ontem, por exemplo, fui cortar o cabelo, o salão tava ouvindo Racionais lá, né? Tava tocando o Sobrevivendo no Inferno também, entendeu? Então, tem esse valor muito grande pra gente, mas quando você olha desse ponto de vista sociológico, né, histórico, você consegue ver que o negócio é muito maior do que você imagina, né? Porque você falar sobre a história do Sobrevivendo no Inferno é você falar sobre a história do Brasil, mano, sabe? Mas não falar da história do Brasil de um jeito aleatório, né? É você falar da história do Brasil da perspectiva dos oprimidos, né? Dos marginalizados. Os caras que não viram estátua, né, Thiago? Exatamente, perfeito. A história é contada por essas pessoas, né? As pessoas que estão no poder, né? Porque a história em si, ela não é uma coisa subjetiva, né? Relativa. A história são fatos. Porém, como esses fatos vão ser contados, né, depende do ponto de vista. E, geralmente, quem tem o poder político e econômico é quem conta essa história pra gente, né? Então, a gente cresce na escola aprendendo que a elite quer que a gente aprenda, tá ligado? Então, a gente vai aprender que a história dos negros é a história da escravidão e pronto, né? Parece que é isso. A história negra começou quando os europeus tiraram eles da África e escravizaram aqui no Brasil. É isso. Não é só isso. A história do negro só é começada a ser comentada a hora que ele cruza com o homem branco, né? Exatamente. É muito louco. Esse poder da narrativa do poderoso que é muito louco mesmo, Thiago. E a história indígena, então, muito menos contada, né? A gente mal sabe como que as coisas aconteciam aqui antes dos europeus chegarem, né? E logo em seguida começou um processo de genocídio brutal. Mas enfim, ou então, nem só falando sobre negros e indígenas, até se a gente for falar sobre a história das pessoas brancas, pobres, camponesas, da Europa, a gente também não sabe, entendeu? A história que é contada é a história a história que chega até nós, né, que a gente ouve, é a história contada pela classe dominante. Então, os Racionais, uma das grandes características desse álbum, do que eles conseguiram fazer, é conseguir contar a história da perspectiva desses grupos marginalizados, né? Então, eles deixam muito claro, em todas as letras deles, né, que eles são pretos, que eles estão falando a voz de pessoas pretas, e principalmente para pessoas pretas ouvirem, que eles são favelados, eles são da periferia. Eles sempre deixam isso tudo muito claro, né? E eles estão contando a história justamente dessa perspectiva, né? Uma história de genocídio, de exclusão, de pobreza, de miséria, enfim, tudo de ruim, tá ligado? Por que enfim, e qual que é a outra grande importância disso? É da quebra que eles conseguem fazer com todo um histórico de tentativa de conciliação entre as classes que vinha acontecendo, entre as classes e as raças, né? Claro que era de fachada, né? Mas enfim, isso tem a ver com a questão do mito da democracia racial, que eu vou explicar melhor já, né? Mas enfim, como eu falei, contar a história do Sobrevivendo no Inferno é contar a história do Brasil, né? E contar a história do Brasil não é contar uma história
aleatória, né? O que é a história do Brasil? A história do Brasil é a história do desenvolvimento socioeconômico do nosso país, né? A história do, enfim, das formas de se fazer política no nosso país ao longo do tempo. Isso que é a história, é a política, é a economia, é a cultura também, tudo conectado, né? E quando acaba a escravidão, né, oficialmente no Brasil, que é um processo que acontece por cima, né, ou seja, ele é feito pelas elites, tem uma grande pressão popular, mas a escravidão basicamente foi abolida por pressão internacional, né, para que acontecesse essa mudança de sistema econômico no Brasil, que vinha sendo trazida da Inglaterra principalmente. Então a monarquia brasileira, né, acaba com a escravidão. Só que aí a elite brasileira, né, os latifundiários, etc., enfurecidos, eles vão lá e derrubam a monarquia, porque, né, não ficaram contentes com a abolição da escravidão. E aí a gente entra nesse sistema político republicano que é comandado por essa elite latifundiária, agrária, né, e pelos militares, né, que apoiaram esse golpe. Então a gente vai ter aí um longo período, né, onde calma. E aí, como eu falei, né, um sistema político e econômico inaugurado pelos senhores de escravos, né, que derrubaram a monarquia. Eu não estou aqui defendendo a monarquia, só estou falando de fatos históricos, né. Enfim, aí eles derrubaram a monarquia, tomaram o poder mais diretamente, e a partir daí acontece esse processo de marginalização ainda maior, né, mais aprofundado da população negra, porque não acontece um projeto de integrar essa população na sociedade, né? Pelo contrário, o sistema capitalista vai ser desenvolvido aqui, trazendo pessoas brancas, trabalhadores brancos da Europa para morar aqui, né? E para desenvolver o sistema aqui. E a população negra, tipo, foda-se, né? Se virem, e aí, nesse momento que vão começar a surgir as favelas, né? Então, o processo de surgimento das favelas está totalmente ligado com a escravidão, a abolição da escravidão e a marginalização da população negra, né? E nesse período também existe se desenvolve também o racismo científico, né? Que o racismo científico pregava essa ideia de que as raças não brancas são inferiores à raça branca, né? E a elite brasileira, ela acredita... Elite não, né? A classe dominante, enfim, tem todo um debate por trás desses termos, mas eu vou falar classe dominante, né? A classe dominante brasileira, ela acreditava que um dos problemas para o Brasil não se desenvolver era ter uma população negra muito grande, né? Então, embranquecer a população faria com que o país se desenvolvesse. Então, tem um monte de documentos que comprovam, tipo, que abertamente a classe dominante brasileira queria que a população fosse embranquecida, né? E quando eu falo da classe dominante, eu estou falando de intelectuais também, como Monteiro Lobato, por exemplo, que defendiam isso. A população brasileira precisa ser embranquecida. E aí é trazido esses trabalhadores europeus para cá, né, para se relacionar com as pessoas negras e miscigenar a população para que ela se embranquecesse, né? Enquanto isso, a população negra sendo marginalizada, né, no caso, era para as mulheres negras, principalmente, se relacionarem com esses homens brancos, e os homens negros eram para ser assassinados, né? Então tem esse processo de genocídio também. A população negra ia ser exterminada aos poucos, seja pela miscigenação, seja pelo genocídio. Aí nos anos 30 o negócio vai mudar completamente, né? Porque mudar completamente também não. Enfim, vai ter uma mudança aí, que está relacionada também com a mudança no sistema econômico capitalista, né? Então, como eu falei, está tudo relacionado a essas coisas, né? A economia, com a política e com a cultura. E quando o capitalismo muda da configuração que ele vinha tendo, né, mais voltada para o liberalismo, e vai para um famoso estado de bem-estar social, né, o keynesianismo, aqui no Brasil, mais ou menos aplicado pelo Getúlio Vargas, né, ele também tenta começar um processo de construção de uma identidade nacional, né. Então ele vai usar o mito da democracia racial que o Gilberto Freire estava desenvolvendo naquele momento, que pregava justamente isso, que existe uma harmonia entre as raças no Brasil, que não existe racismo no Brasil, né, essas coisas. E aí começa a ser propaganda. Inclusive, ele é um texto, licença, Thiago, ele é um texto muito importante para a história das ciências sociais, porque ele quebra um aspecto das ciências sociais que era a ideia do determinismo geográfico, mas ao mesmo tempo ele cria uma imagem, depois foi apossado disso,
de que, por exemplo, a negra convivia muito bem com a negra escravizada convivia muito bem com o dono dela que estuprava ela, entendeu? Então tinha essa questão. E o Vargas se aproveitou disso, né, Tiago, para tentar criar uma identidade nacional, né? Fala assim, não somos divididos por raça, nós somos iguais e tal. Desconfie sempre, galera, do líder que fica falando que a gente é igual, que só tem uma raça, é treta isso aí. Desculpa, mano, pode continuar aí. Relaxa. E aí começa a ser propagada essa ideia, né, de que o Brasil é um país harmonioso, sem muitos conflitos raciais, né? Enfim, que a gente teria resolvido os problemas raciais do Brasil. E durante muito tempo não é publicado muita coisa científica, né? Sociológica, justamente sobre o racismo, né? Como vinha sendo antes, né? E aí isso vai mudar de novo com a mudança do sistema econômico capitalista, mais uma vez, né? Quando surge esse capitalismo neoliberal, né, no mundo mais ou menos nos anos 70, aqui no Brasil é principalmente nos anos 90, né, também vai ser mudado essa forma de se fazer política e tudo mais, né, que tentava meio que conciliar as classes e as raças de alguma forma, né, e fingir que existia de fato uma harmonia no nosso país. E aí, quando entra no neoliberalismo, né, entra nesse sistema econômico muito mais violento, né? Ou melhor, onde o capitalismo é mais violento, é mais agressivo, é mais explorador, onde não existe a vontade de se fazer nenhum tipo de conciliação ou de ceder algum direito, algum bem-estar para a sociedade, principalmente para essa população mais marginalizada, né? E no neoliberalismo, a forma de se lidar com essa população é com extermínio mesmo, né? Enfim, é o que é chamado por muitos de necropolítica, né? Então, deixa eu só dar uma esparecida pra galera aí também, porque a gente conversa bastante aqui também sobre essas questões. A doutrina política neoliberal que chega aqui no Brasil, principalmente nos anos 80 e nos anos 90, ele tem como uma noção o enxugamento do Estado. Só que a gente tem populações, por exemplo, as populações negras e pobres da periferia, que necessitam muito do Estado porque simplesmente foram abandonados a vida inteira por ele. E necessita do Estado para lazer, para educação de qualidade, para ter ali uma base de desenvolvimento que possa alçar essas pessoas, quem mora na periferia, o pobre, o negro, para ter uma vida melhor. Né? Aí, a partir do momento que você entra com o neoliberalismo, você tira o Estado de tudo, esses caras que são quem mais precisa do Estado, você faz o que com eles? Pau, polícia. Né? O Estado, não, vai lá, polícia. Como é que cuida da periferia? Como é que desenvolve a periferia? Polícia, tal. Porrada. Ainda mais com aquele lance que você falou, né, Thiago, do êxodo rural, né? São Paulo sofreu uma urbanização muito desorganizada, né, cara? Sim, é isso que eu ia falar, inclusive, né, porque eu tinha comentado um pouco sobre o surgimento das favelas com a abolição da escravidão, e aí esse processo aumenta ainda mais, né, com esse processo de êxodo rural, né, porque muita gente seja do interior de São Paulo, mas principalmente do Nordeste, migra para cá, para a cidade de São Paulo e para a região metropolitana, em busca de melhores condições de trabalho, de vida e tudo mais, né. E aí, essa população ela vai ocupar os extremos da cidade, né? Porque a cidade, basicamente pensada, né, pelo Estado, pelo poder público, é aquele centro e o centro expandido, né? O que está ali ao redor. Ali o Estado está presente. E nos extremos, né, não tem Estado, não tem instituições. E aí essas pessoas vão ocupar lá, né, que muitos chamam de invadir, né, tipo, é muito comum falar terreno de invasão, não sei o que, prefiro chamar de ocupação. Então, ocupar esses lugares para morar, porque não tinha mesmo onde morar, né, e foi se erguendo as favelas. E aí, como o Estado não chegava até esses lugares, né, não tinha nenhum tipo de poder agindo ali, né, e nem, como eu falei, instituições sociais, né. E aí, nesses lugares onde não tem poder, onde não tem um Estado agindo, alguma coisa assim, vão surgindo
outras formas de organização, vão surgindo poderes paralelos, né? Então a gente pode falar isso tanto no sentido positivo quanto negativo, né? No sentido positivo é o que a gente está vendo agora, por exemplo, em Paraisópolis, né, onde a população está se auto-organizando para lidar com a pandemia, né? Então eles estão lidando com a pandemia melhor do que a própria prefeitura de São Paulo. Então esse é um exemplo de auto-organização da comunidade positivo, né? Onde o Estado não chegou. Mas o que aconteceu de negativo foi o surgimento do crime organizado, né? Então ele vem com muita força nessas últimas décadas, do século XX, principalmente, enfim. E aí, a partir desse momento, onde essa população está ocupando massivamente essas regiões periféricas, onde o crime organizado está surgindo, o Estado começa a ir até lá, né? E como você falou, é só através da polícia. Então, a única instituição do Estado que chega na favela com força é a polícia, né? Então, tem escolas, tem hospitais, mas é extremamente precarizado, né, mano? O que chega mesmo é a polícia. Você vai ver a polícia passando na rua o tempo todo, você vai ver as pessoas sendo reprimidas. E a questão é essa, né? A polícia passa a reprimir indiscriminadamente qualquer um, assim, na periferia, né? Não é só quem é criminoso, porque existe muito essa visão de quem está de fora da periferia, né, de que a polícia bate em quem merece, né, que ela agride quem é bandido, quem é criminoso, não sei o quê. E não, qualquer pessoa que tiver... Claro, tem os estereótipos também, né, tipo, é mais difícil, sei lá, uma mulher branca, arrumadinha, não sei o quê, sofrer um enquadro policial do que um homem jovem, negro, etc, né. Mas o que eu quero dizer é que eles não têm um critério justo, é só a sua aparência mesmo. Enfim, e aí com o neoliberalismo se aprofunda esse processo de genocídio, né? Porque é o que eu falei, a forma do neoliberalismo de lidar com a pobreza é matando as pessoas pobres, né? Exterminando essa população pobre para não ter que lidar com esse problema da pobreza. É justamente o que a gente vê agora a forma como o governo Bolsonaro está lidando com a pandemia. É justamente deixando que essas pessoas morram, né? Para, enfim, não ter que aplicar políticas públicas, né, melhorar os hospitais, essas coisas, não, é simplesmente tipo, foda-se, morram esses pobres, né, majoritariamente negros, porque o Estado enfim, os políticos neoliberais, a classe dominante neoliberal não está nem aí para isso. E aí nos anos 90 que isso fica muito mais forte, né, como eu falei, principalmente nesse momento que o neoliberalismo começa a ser implementado aqui no Brasil, né, principalmente com o Collor, depois com o FHC, mas enfim, começa lá enfim, todo esse período dos anos 90, vai rolar um monte de privatizações, a presença da polícia nas favelas aumenta pra caralho, né? E isso vai reverberar num aumento isso vai ter como consequência, né, um aumento de chacinas, né, de casos muito chocantes, né, de violência policial, né, do extermínio da polícia. Subiu muito, né, Thiago? A gente fala sobre isso daí, né? No fim da ditadura militar, de 85 para frente, quando a gente instituiu a Constituição de 1988, aquela ideia de abarcar todo mundo da Constituição, ela não foi assimilada pelas instituições. Até porque a mesma polícia da ditadura era a polícia da democracia. E aí, o que dava na cabeça da instituição? Pô, se agora a gente vai ter que ter uma ordem de prisão para levar o cara preso, ele vai consultar juiz, tem que ligar para juiz e tal, então a gente chega e mata o cara e já nem precisa levar para lugar nenhum. E aí aumentou, assim, uma coisa absurda, né, Thiago? Agora a gente entra mesmo, pessoal, no contexto mais próximo da obra do Racionais, que esse é o contexto que vai dar um material para o Racionais interpretar aquilo artisticamente, né, Thiago? Tipo, a gente pode citar, de 90 a 97, uma porção de chacinas realizadas pela polícia. No Rio de Janeiro, né, Thiago? A chacina da Candelária, a chacina de Vigário Geral, a chacina da Nova Brasília, da favela Nova Brasília. Aqui em São Paulo também nós tivemos chacinas. Em muitos lugares o bicho estava pegando mesmo, né, Thiago? Os homicídios subiram. Eu sempre falo um dado aqui, quando a gente está fazendo live sobre esse assunto, que em 1996 a região do Jardim Ângela foi considerada a região mais violenta do mundo. Ela matava mais, aquela região morria mais gente do que Cali e Medellín no auge da guerra das drogas, né, na região colombiana. Então aqui era um lugar
terrível, né? Eu fiz uma matéria aqui, Thiago, sobre o cemitério dos homicídios, do São Luís. E a média de idade do São Luís é 32 anos, cara. Imagina um cemitério com média de 32 anos. Então, há relatos de os caras estarem fazendo um velório e dentro do velório trocar tiro, entendeu? E o São Luís é citado pelos Racionais em Fórmula Mágica da Paz, né? Tipo, é uma música assim. Acho que Fórmula Mágica da Paz e Mágico Joy são as duas músicas do álbum que mais mexe comigo, sabe? É nível de eu chorar ouvindo essas músicas, porque é muito tocante, mano. É justamente essa questão do cemitério que você estava falando. Enfim, né, eu não vou me estender aqui porque a gente vai falar mais do Diário de um Detento, mas essa semana eu acho ainda, espero, né, eu pretendo postar a última parte da minha análise, que vai ser justamente Mágico Joyce e Fórmula Mágica da Paz, para fechar o álbum, né. Enfim, então lá eu vou falar mais detalhadamente, né, mas tem uma parte dessa música que o Brau fala sobre isso, né, sobre ele estar lá na frente do cemitério, São Luís, observando, e todas as mulheres, as mães que estão lá colocando flores nos túmulos dos filhos, são mulheres negras, mulheres pobres. E ele reflete, né? Podia ser a minha mãe. Essa parte mexe muito comigo, mas enfim. Uma coisa que eu esqueci de falar, ressaltar, aliás, foi sobre a questão da conciliação das raças e das classes na área cultural, né? Então, principalmente a MPB, né, que vinha se propondo como essa expressão cultural, artística, musical nacional, ela sempre estava ressaltando isso, né? Muitas músicas falam sobre a mestiçagem, exaltam os mulatos, os indígenas, né? O E samba, né? Um monte de branco cantando samba, né, mano? Sim, e ele tenta criar essa suposta harmonia, né, entre o povo brasileiro, né? MPB, música popular brasileira. E aí, uma outra importância dos Racionais, mas não só deles, mas do rap de um modo geral, é vir quebrar com isso, né? Com essa tradição de uma suposta harmonia racial, né? A música que os rappers fazem, principalmente os Racionais, não é uma música popular brasileira, é uma música periférica e principalmente negra. Eles deixam, como eu falei antes, eles deixam claro sempre que eles estão cantando para a favela e para a população negra. Enfim, voltando à questão da polícia, né, é importante destacar também que esse mesmo período, né, de implantação do neoliberalismo foi o período pós-ditadura militar, né, e aí a principal herança que essa ditadura deixou, talvez, né, uma das principais, foi a polícia militar, né, a polícia militar mais violenta do mundo, é a polícia que mais mata no mundo. E assim, o que a polícia militar brasileira faz é surreal, mano, sabe? Então eu tenho até outro vídeo no meu canal que eu falo mais detalhadamente sobre isso, né? Porque me incomoda demais quando eu vejo as pessoas, principalmente brancas de classe média, falando: a nossa democracia morreu em 2016, agora o nosso país é violento, o autoritarismo tá aí, o fascismo. E, tipo, mano, isso só tá acontecendo num nível nacional. Na periferia isso sempre aconteceu, entendeu? Essas coisas vêm acontecendo há décadas e décadas e nunca teve uma preocupação real dessas pessoas com isso, né? A gente está vendo agora esses casos supostamente aumentarem porque a mídia está notificando mais, né? Porque tem as redes sociais, mas sempre aconteceu, né? E se a gente para analisar esses casos do que a polícia tem feito e a gente tem visto na mídia, a gente vê que é justamente a mesma coisa que aconteceu na ditadura. A pessoa sai na rua para esperar uma comida, a polícia sequestra a pessoa, tortura ela, mata, some com o corpo. Ou então a questão de, sei lá, forjar drogas e prender a pessoa sem mais nem menos, é muito comum também. A pessoa não vai ter o direito de se defender, né? Enfim, não tem dinheiro para contratar um bom advogado. Então, assim, o que a polícia militar faz nas periferias, nas favelas e interiores desse Brasil, mano, é uma coisa surreal, né? É continuação de tudo que aconteceu durante a ditadura, se manteve nas periferias, mesmo com essa suposta redemocratização. E os Racionais, que todos ali eram da periferia, nos anos 90, eles estavam vivenciando isso, né? Se eu, que nasci em 2000, presencio ainda essas coisas, eles estavam no auge daquele momento, né, de que tudo isso estava acontecendo. Então, o Mano Brown e o Ice Blue, eles são lá do Capão. Pode falar. Você quer falar? Não. Eu ia citar alguma coisa assim, pensamento. Você vai falar dos lugares que os caras vieram, né? Uhum. Ah, tá. Desculpa, pode falar. Não, relaxa. Então, o Mano Brown e o Ice Blue, eles são lá do Capão Redondo, né, zona sul de São Paulo. E o Ed Rock e o Kylie J são aqui da Zona Norte. Ou seja, todos são periféricos, né? Então eles
cresceram convivendo com isso. Além de serem homens negros, né, jovens, eles estão, né, como eu falei lá no meu vídeo, né, eu usei essa expressão, eles estão no grupo de risco do genocídio, né, ou, enfim, desse holocausto urbano, que também é o nome de um outro álbum deles. Eles são esse grupo de risco mesmo dessas vítimas desses homicídios, principalmente por parte da polícia, mas não só por parte da polícia, né, uma coisa interessante que eles ressaltam sempre nas músicas deles, é como além da gente morrer na mão do Estado, a gente morre porque a gente mata uns aos outros também. Né? Então a população negra ela está se matando entre si, e, inclusive pela polícia, né? Porque a maioria dos policiais também são negros. Mas enfim, o que eu estava falando? Já me perdi. Não, enfim. Cara, você estava falando que eles... os caras eram o KLJ e o Ed Rock do Norte, da Zona Norte, e o Ice Blue e o Brown do Sul. Ah, não, eu lembrei agora. E aí você falou que esses caras eram as vítimas, as principais vítimas, potenciais vítimas do genocídio, né? Então eles cresceram justamente nesse contexto, né, e presenciando tudo isso, presenciando os parceiros deles sendo assassinados, sendo presos, né, os parentes, né, todos os outros tipos de problema social de quem vive na favela, né, da pobreza e da violência. E aí o grupo surgiu em 1988, né, e só em 1997 o Sobrevivendo no Inferno foi lançado. Então eles tiveram, eles tiveram todo esse tempo para ir meio que aprimorando, aperfeiçoando esse jeito de fazer música deles, né? O Sobrevivendo no Inferno é tipo um resultado de muito teste, de muitas coisas que eles foram desenvolvendo no jeito deles de fazer música, né? Então eles, por exemplo, o Racionais, ele já existe antes. Ele tem uma determinada linguagem, ele é conhecido, mas o Sobrevivendo no Inferno seria o ápice da produção dos caras, assim, onde os caras encontraram a letra mesmo, encontraram a forma. Exatamente. Sim, porque antes eles cantavam, né, e eles meio que se colocavam numa posição de superioridade, assim, sabe? Como se eles fossem os donos da verdade, né? Então nas músicas deles era isso, tipo, estamos passando aqui o conhecimento para o pessoal da periferia, né, passando essa visão, vocês têm que se tocar, tipo, o que vocês estão fazendo de errado, né, até de um jeito julgando essas pessoas, né, e criticando o pessoal de fora também, né, muita essa crítica aos playboys e tal, né, a classe média. E quando eles começam a passar por esse período de intenso genocídio, de chacinas, né, onde as três principais, né, pelo menos segundo o professor Acauã Oliveira, né, que eu estou me baseando muito na análise que ele colocou no livro do Sobrevivendo no Inferno, publicado pela Companhia das Letras, ele fala que os três principais acontecimentos foram o massacre do Carandiru, a chacina de Vigário Geral e a chacina da Candelária, né? Essas três coisas tiveram... Tiago, só vou colocar um pouquinho do Carandiru, porque eu estudei muito sobre isso. Galera, o massacre do Carandiru, ele teve desdobramentos, não apenas na questão da resistência da periferia, porque os jovens que morreram lá dentro da cadeia lá eram pessoas provenientes da periferia, vocês podem ter certeza absoluta disso, é comprovado, mas também deu origem ao PCC, cara, ao primeiro comando da capital, a facção criminosa, brother. Foi assim, na época o governador de São Paulo era o Antônio Fleury. E o Fleury, cara, ele era um xerifão, ele era promotor de justiça, andava armado e tal, disse que ia botar... Esse papo sempre colou em São Paulo, né, cara? O cara que vai botar ordem, vai deixar a polícia matar e tal. E aí teve uma rebelião no presídio, no Carandiru. Naquela época existia quadrilhas de vários lugares, eram grupos, não era um grupo só que dominava a cadeia inteira. Esses caras viraram a cadeia, né? Teve uma rebelião. E o Carandiru ficava quase no centro de São Paulo ali, e aí, cara, a Rota entrou, e a Rota fez um regaço lá dentro. Pelo menos 111 presos mortos, mas os números são muito maiores. E na época a população legitimou o assassinato, assim como em Vigário Geral, né, Thiago? Então foi o massacre do Carandiru, Vigário Geral 92. Vigário Geral e Candelária, em 93, né? A chacina, todas elas envolvem a polícia militar, enfim, assassinando pessoas negras e periféricas sem necessidade ou sem justificativa, né? Então por exemplo, o caso de Vigário Geral, se eu não me engano, tipo, é muito comum
né, o que acontecer nas periferias até hoje, né? Por exemplo, algum traficante da favela mata o policial, né, numa troca de tiro, qualquer coisa, sei lá, por algum motivo mata um policial, os policiais voltam para se vingar. Mas eles se vingam da comunidade inteira, entendeu? Então até hoje a gente vê casos disso acontecendo. Então eles E era um grupo de invadiram, extermínio, né? Em sim, Claro tinha Geral, era um grupo de milicianos no extermínio. meio. Os cavalos corredores, né? Que dão origem depois às milícias. Pessoal, para vocês terem uma ideia, foi tão brutal esse negócio do Vigário Geral, a gente já fez uma matéria aqui, que os caras, a polícia entrou lá, assim, com capuz e tal, não foi com fardo, não. Fora de horário de serviço, foi num domingo. Tinha uma família de evangélicos orando dentro de casa. Os caras matou todo mundo, cara. Tem uma cena que a polícia matou um cara que tava saindo pra trabalhar, a marmita do cara rolou no chão, mano. Isso que é uma coisa mais cruel do que você matar um trabalhador, cara, que tá com a marmita e não trabalhar, entendeu? Aí teve uma revolta pesada, né, Thiago? Foi cruel. Desculpa Então, te atrapalhar de novo, mas só não, pra colocar. relaxa, pode falar à vontade. Então eles entraram numa madrugada, invadiram as casas dos moradores, né? E assassinaram, assim, brutalmente. Foi essa chacina mesmo, né? E assim, tem que deixar claro, gente, são moradores que não necessariamente tem nada a ver com tráfico, sabe? As pessoas têm uma visão muito romantizada, muito bonitinha, democrática, de que tudo funciona conforme a lei. E não existe isso na periferia, sabe? O policial quer te matar, ele vai te matar e foda-se. Não precisa de justificativa, entendeu? Isso acontece sim. E aí, esses casos, né, foram deixando muito evidente que existia ali um projeto de genocídio sendo colocado em ação propositalmente, né, tudo planejado, porque o discurso da mídia, né, da mídia burguesa, é justamente de que são exceções, né, que é por acaso, fomentado pela classe média principalmente, né, pelos cidadãos de bem, que os Racionais até mencionam lá no Diário de um Detento, né, enfim, as pessoas que passam na frente do presídio, né, e olham como se fosse um zoológico. Então, essas pessoas, elas davam esse aval para a polícia, elas inclusive queriam que a polícia fizesse isso, até hoje é assim, sabe, esse meio que um proto-fascismo dessa classe média, não geral, obviamente, mas essa parte conservadora, reacionária dela, que acha que todo pobre é criminoso, que tem que fazer uma limpeza nas favelas, né, limpeza, matar essas pessoas ou jogar elas no quinto dos infernos, em algum lugar que eles não vejam, né, enfim. E aí os Racionais, eles criam meio que essa noção, né, de que eles tinham uma missão, né, de se comunicar com a periferia, né, mostrando o que estava acontecendo, falar, gente, vamos parar, vamos olhar o que está acontecendo, a gente está morrendo, a gente está sendo assassinado, a gente está se matando entre si, sabe, a gente não está unido, a gente não se vê como um povo, como um grupo, sabe, como marginalizados que somos, né, a gente está o tempo todo nessa busca por se integrar na sociedade capitalista, né, principalmente através do consumismo, então a gente acha que sei lá, é só trabalhar duro aqui que algum dia eu vou ficar rico, aí eu vou, pronto, sou um cidadão, né, enfim. E aí eu esqueço que eu vim da periferia, esqueço que eu vim da favela e foda-se esses favelados, sabe? Não existe essa noção de coletividade, né? Inclusive é muito comum a pessoa, por exemplo, tem a favela e tem um bairro periférico do lado, aí porque você mora no bairro periférico e não na favela, você acha que você já é superior àquelas pessoas, né? Então não existia nenhum senso de coletividade. Acho que hoje ainda não existe completamente, né? Essas coisas infelizmente ainda são mais ou menos assim, mas é muito maior. Né? O que a gente vê hoje de jovens periféricos tendo orgulho de falar que são periféricos, que são favelados, né? Favelados, e eu acho que o funk é uma coisa que ajuda a gente a perceber melhor isso, né? O funk não existia como existe hoje naquela época dos Racionais, mas eu considero que eles deixaram essa herança pro funk também, né? Se a gente ouve hoje um monte de funks onde o cantor não tem o mínimo problema em falar que ele é neguinho, favelado e essas coisas, né, que os funkeiros sempre estão falando, se reafirmando, preto, favelado, os Racionais tiveram um papel nisso também, né? Porque as pessoas não tinham o menor orgulho de serem da favela, não tinham nem noção do que isso significava. Assim, claro que eu não estou falando enquanto alguém que vivia naquela época, né? Eu estou falando do que eu estudei, né? Pelos meus estudos. Até então não existia essa noção do ser De periférico, identidade, né? identidade do Isso. favelado, da periferia. Eu lembro, cara, eu era moleque. Eu lembro meu pai chegou com esse disco, com esse CD do Racionais. Ele comprou por 5 de um cara.
E eu acho que, tipo assim, foi pro cara fumar uma pedra e tal, mas ele chegou com o disco aqui. E, mano, quando eu observei o impacto desse disco nas quebradas, mano. Em São Paulo deve ter sido muito mais pesado. Mas a galera ouvia isso aí o dia todo. E, tipo assim, o cara criava uma identidade mesmo, mano. Ele chegava que ele falava, porra, eu conheci um Guina na minha vida. Igual Tá a hora que o vendo? Racionais fala, né? Da Baixada Fluminense a Ceilândia. Eu sei, as ruas não são como a Disneylândia. O cara tá fazendo um chamado, né? Aí, favela, presta atenção no que eu tô falando. É mais ou menos essa Exato. fita aí, mano? Sim, essa questão do senso de coletividade é isso. Eles fazem questão, inclusive, de mencionar várias quebradas, né, de São Paulo ou do Brasil, para mostrar, tipo, o que está acontecendo aqui. Tipo, a gente está aqui no Capão Redondo, mas quem está lá em Guaianazes, no extremo leste de São Paulo, ou quem está lá na Brasilândia, no extremo norte, quem está em Guarulhos, quem está na Ceilândia, quem está na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, está todo mundo passando por situações muito parecidas. A gente está todo mundo sendo vítima dessa violência policial, a gente tá todo mundo morando em favelas, em subempregos ou desempregados, com famílias desestruturadas, porque eles também falam muito sobre isso, sobre o pai alcoólatra, sobre a violência doméstica, sobre esses problemas de uma família periférica desestruturada, né? Tipo, aí saindo um pouco do Sobrevivendo no Inferno, né? Indo pro Negro Drama, por exemplo, quando ele fala de uma mãe solteira, uma mãe solo, né? E seu filho pardo, sem pai, etc. Então eles estão sempre trazendo essas situações em que a periferia se identifica muito, sabe? É por isso que eu falei que aquelas duas músicas me emocionam muito, sabe? Porque elas me tocam muito em determinados lugares, fazendo eu lembrar de determinadas coisas que, assim, é inexplicável, sabe? Então, eu tava até conversando com um parceiro meu um dia desses, né, sobre isso, né? Tipo, a diferença do impacto do rap na vida de uma pessoa periférica e uma pessoa não periférica. Tipo, a pessoa que não é periférica, ela pode ouvir, ela pode estudar, ela pode saber as letras de trás para frente, sabe? Mas ela nunca vai sentir a mesma coisa que quem é da periferia sente, sabe? É muito doido você ouvir uma pessoa que, tipo, é isso, sabe? Que nasceu lá nos quintos e tá falando sobre a sua vida, sabe? Quantas pessoas que os Racionais ajudaram a se reconhecer como negras, graças ao Negro Drama, por exemplo, né? De entender, tipo, mano, ele tá contando a minha história, sabe? Não só o Negro Drama, mas, enfim, todas as músicas do Sobrevivendo no Inferno, onde eles vão... Negro Drama não é de Sobrevivendo no Inferno, mas, enfim. Onde eles vão sempre estar retratando realidades... diferentes realidades periféricas, né? Então, no Diário de um Detento, eles vão focar nos periféricos que estão presos. No Mágico de Oz, ele vai focar nos periféricos que estão morando na rua, por exemplo. Tô ouvindo alguém me chamar, eles vão falar sobre alguém que está no crime, né, e acaba sendo morto. E por aí vai, sabe? Então, ele vai focar em várias realidades justamente para melhorar não. Enfim, fomentar, né, esse senso de coletividade. Você está falando sobre várias quebradas, você está falando sobre vários pontos de vista dentro de uma quebrada, né? E aí é aquilo, né, que você falou. Quando lançou, isso era ouvido pra caramba. Então, foi em 97. Aí quando eu nasci, eu cresci lá na Brasilândia nos anos 2000, o impacto já estava notável, tá ligado? Já era perceptível. As pessoas já tinham já estavam com um senso de ser um sujeito periférico se desenvolvendo, ou mais ou menos desenvolvido, né? Então era isso, basicamente. Eles queriam criar essa noção desse sujeito periférico que se reconhece, que entende o seu lugar na sociedade, a sua posição de marginalização na sociedade. E tudo isso vai ser mostrado nas músicas deles, né? Além de, enfim, é isso, mostrar que a gente precisava se unir, né? Uma das mensagens centrais desse álbum é justamente isso: a periferia tem que se unir, a população negra tem que se unir, né? A última música do álbum antes é que assim, última entre aspas, né? Porque a última mesmo é o salve, só que não é bem uma música, salve. ele tá tipo dando um salve para as quebradas, né? A última música seria a Fórmula Mágica da Paz, onde ele já termina falando assim, né? A gente vive se matando, irmão. Por quê? Não me olhe assim, eu sou igual a você, descanse seu gatilho, entre no trem da malandragem, meu rap é o trilho. Então, é isso, tipo, mano, vamos parar de se matar, a gente é igual, né? Vamos se unir. E o rap, né, é o meio pelo qual ele quer promover essa reflexão, essa união entre as periferias. É isso. Então, cara, e é assim, né? Eu vi várias entrevistas, várias falas, e tem uma fala do Glauco que ele fala que o Sobrevivendo no Inferno acabou virando uma espécie de manual de sobrevivência pra uma galera, tá ligado? O moleque ouvia aquilo
ele acabava tendo um pensamento sociológico em cima daquele disco, daquele álbum, das falas deles e tal. Tiago, eu queria que você falasse um pouquinho, mano, se você pudesse, da estrutura como o disco é montado. O disco não só tem músicas boas, tem uma linguagem foda, mas o disco ele tem uma estrutura de uma coisa que o Brau ganhou muito cedo, e os caras do Racionais ganharam muito cedo, que foi, né, o crescimento das igrejas evangélicas na periferia, etc. Se você puder falar um pouquinho para nós disso aí, mano. Uhum. Então, quando os Racionais fizeram esse álbum, né, voltado para a periferia, eles tiveram essa inteligência de pegar elementos periféricos mesmo, né, para rolar essa identificação das pessoas, né. E a questão do neopentecostalismo, né, do crescimento das igrejas evangélicas neopentecostais foi uma coisa que eles inseriram muito nesse álbum, né. Então, eles estão sempre trazendo esses elementos cristãos nas músicas, né? Não só cristãos, eles trazem de outras religiões também, né? Como a primeira que já é tipo Salve Jorge, onde eles começam falando Ogunhê e tudo mais, uma saudação a Ogum, Orixá. Mas o central mesmo na música são os elementos cristãos, né? Então, assim, eu não sei exatamente, eu acho que não, né? Não é que eles pensaram que eles dividiram o álbum exatamente dessa seguinte forma que eu vou falar, né? Mas o professor Acauã, né, professor de literatura brasileira que escreveu o livro, né, na análise dele, ele acredita que o álbum pode ser dividido dessa forma, né? Então, não que fosse um processo assim, consciente dos caras fazerem isso propositalmente, mas a obra em si é nessa fluência, né? Isso, eles tiveram sim um senso de organização, né? Tipo, o álbum é muito bem organizado, isso acho que é impossível ser uma pura coincidência, né? A abertura, o fechamento, né? Começar com um louvor, e enfim. Então tem todo meio que um processo aí, a questão do interlúdio também, né? Logo terminado com aqueles tiros e tudo mais. Então tem uma organização aí, né? Agora a questão de ver, de separar da forma como o professor Acauã separou e como eu coloquei lá na minha análise, acho que já é uma coisa mais interpretativa dele, com base nos estudos. Mas o álbum também é organizado mais ou menos como se fosse um culto evangélico, né? Isso aí, acredito eu que foi pensado pelos Racionais, não tenho certeza, mas enfim. Foi pensado como um culto evangélico nesse sentido que eu falei, né? Por exemplo, de começar com um louvor, um cântico, né? Então a primeira música é Salve Jorge. Então, se você for ver, não é uma música muito aprofundada, é uma música curta, né? Ela não vai falar muitas reflexões sociais, né? Ela é basicamente a oração do São Jorge, né? Com um beat de uma música estadunidense. E é meio que só para abrir o álbum mesmo, né? Então ela está abrindo de uma forma bem harmoniosa, é uma música bem suave, uma música para fechar o corpo, né, para pedir essa proteção para começar esse culto. Aí começou, a próxima música já é Gênesis, sabe? Tipo, outra coisa que não deve ser pura coincidência, né? Eles começaram com uma música chamada Gênesis. E logo em seguida é capítulo 4, Sim, sim. Aí logo em seguida é capítulo 4, versículo 3, ou seja, já vem aí 3 referências religiosas cristãs, né? Salve Jorge, Gênesis, capítulo 4, versículo 3. Então, seria primeiro o louvor, né, o cântico para pedir proteção, fechar o corpo, né, e começar o culto. O Gênesis é meio que uma leitura do Evangelho, né, porque é o Brau falando algumas frases, né, sobre como que Deus criou as coisas boas da vida, né, e o ser humano criou a desigualdade, a pobreza, etc. E ressaltando que essas coisas não são naturais, não são obra de Deus, né, mas da humanidade, das desigualdades sociais. Aí vai começar meio com a pregação, né? Que é a música capítulo 4, versículo 3, onde eles meio que descontam toda essa raiva. Tipo, é como se tivesse feito a pregação, né? Falou todas essas merdas, né, da favela, drogas, violência. E o Brau tá revoltado com isso, né? Então ele começa o capítulo 4, versículo 3. Aliás, antes disso tem aqueles dados, né, que o Primo Preto fala, né, tipo, sobre a porcentagem de pessoas negras na universidade, mortas pela polícia. E aí sim entra o Brau com essa revolta dele, falando como que, tipo, essas coisas, assim, enfim, indignam ele, né, ressaltando o quanto que ele tem esse espírito revolucionário e como, enfim, como a gente não deve aceitar essa desigualdade, né, meio que a pregação ali do culto. Aí depois eles até puxam o lugar de fala ali, né, Thiago? Eles puxam o lugar de fala. Porque o Primo Preto termina a frase, aqui quem fala é Primo Preto, mas um sobrevivente. Quer dizer, mano, ele já puxou, falou, mano, quem vai falar agora é um sobrevivente
E eu sei o que eu tô Sim. falando, entendeu? Muito louco, velho. Sim, eles sempre se colocam assim, né, como mais um sobrevivente, né? E é muito pesado isso, né? Você ter essa noção de que você é sobrevivente desse processo de genocídio, você conseguiu passar por isso, né? Porque o Brau, quando ele chega nos 27 anos dele, né, quando a publicação desse álbum, ele passou da faixa etária que está na estatística do genocídio, mas não significa que ele não vai ser morto, ainda a qualquer momento, qualquer um de nós pode, mas tem essa faixa etária entre os 18, 25 anos, se eu não me engano, que é onde está a maioria dos assassinados no Brasil, né? Dos jovens negros assassinados. Aí ele fala, enfim, outras músicas ele vai falar, né? Cheguei aos 27, sou um sobrevivente, essas coisas, tá ligado? Um Isso é vencedor, muito ele pesado, chama né? de vencedor. Isso. E, e aí depois vem duas músicas, né, que são consideradas meio que testemunhos das almas que se perderam pro diabo, ou seja, que seguiram caminhos que tiveram consequências negativas, né, que é Tô Ouvindo Alguém Me Chamar e Rapaz Comum, que vai falar muito claramente sobre genocídio, sobre assassinato, sobre banalização das mortes na periferia, sobre o envolvimento com o crime e as consequências disso, né. Aí vai vir o interlúdio, né, que é um momento só de uma música, só um beat, né, não tem letra, que é considerado meio que como um velório dos mortos, né, porque essas duas últimas músicas estavam narrando mortes de jovens negros e periféricos. Aí vai vir o interlúdio para velar esses mortos. Só que, mano, é muito foda essa parte, porque como eu falei, ela é encerrada por tiros, né? E esses tiros que terminam, aliás, que põem fim no interlúdio, né? É muito simbólico, né? Ele está falando sobre como que a periferia não tem o direito ao luto, né? Você está velando seus mortos e vem outras mortes, né? Começa os tiros, igual você falou, né? Acontecia de estar no cemitério, ter no velório e ter troca de tiro, né? Então É é muito isso, louco, mano. você Isso, não... isso é o limite do aceitável, do racional, do humano, né? Tanto que, assim, né, eu tô ouvindo alguém me chamar, é uma história de um cara que tem um parceiro, né, do crime, e ele conta a história dele no crime, e aí se arrependendo, e aí o parceiro dele manda matar ele, e o final termina com ele Exato. morrendo. E aí no outro começa com o cara morto, né? Com o cara morto, não é isso? Sim, E aí o exatamente. interlúdio veio depois dessas duas músicas pra velar os caras, e é interrompido por tiros. É. Mano, é E aí genial quando demais, interrompe, Thiago. sim, demais, mano. E aí é muito pesado, né? Porque é isso, você não tem o direito de velar os seus mortos, porque logo você já tá velando outros, né? E a gente tem visto isso, né, aqui na mídia, né? Toda hora é notícia de um jovem negro que foi assassinado. É João Vitor, é Miguel, é João Pedro, é Ágata, é não sei quem, toda semana praticamente, né? E agora eu já faço até um paralelo com um outro álbum mais recente, do Eduardo Tadeu, né? Necrotério dos Vivos, que tem uma música que é muito sobre isso, que é Balas Endereçadas. Ele era o vocalista do Facção Central, Do onde ele facção, né? fala que de 15 em 15 dias o chumbo estatal, eu não lembro exatamente como que é a frase, mas enfim, basicamente é isso. A cada 2 semanas, 15 em 15 dias, o Estado mata mais um dos nossos e essas balas elas são endereçadas, não é por acaso, entendeu? Não Exatamente, mano. existe tiro acidental, né, como ele fala lá. E, enfim, aí depois que teve esses tiros interrompendo esse interlúdio, vai recomeçar o ciclo, né, dessa pregação. E eles recomeçam com Diário de um Detento, que é considerada o centro do álbum, né, a música principal, com a mensagem principal, né, justamente porque ela vai refletir o massacre do Carandiru, que foi aquele acontecimento histórico terrível, né. Essa música é bastante importante, mas, enfim, continuando na sequência, né? Depois do Diário de um Detento, vai vir Periferia, Periferia em Qualquer Lugar. Eu acho que é essa, né? Então. Periferia, Periferia em Qualquer Lugar. Que eles vão. É essa mesmo. Eu esqueci o nome da próxima, né? Ah, lembrei. Que A mentira eu próxima é vou Qual Mentira Eu Vou acreditar, né? Qual Acreditar. mentira que eu vou acreditar, Isso. não é isso? Isso. O Periferia, Periferia em Qualquer Lugar, eles vão mostrar, segundo o professor Cauã, né, eles mostram modos de atuação do diabo dentro da periferia, né, ou seja, dentro do inferno. Porque, aliás, ressaltando, né, o nome do disco Sobrevivendo no Inferno é justamente em relação a isso, sobrevivendo na periferia, na favela, que é visto como um inferno. Né? Ele até E fala, aí né? o Eu tenho uma Bíblia velha, uma pistola e um sentimento de revolta. Tô sentimento de tentando revolta. sobreviver no inferno, né? A frase inicial do É disco. isso. É isso. E aí, no Periferia, Periferia em Qualquer Lugar, eles vão retratar várias coisas que acontecem dentro da periferia, né? Também é uma música bastante forte também,
mexe muito comigo. Todas mexem, né? Mas essa, mano, é que, sei lá, a sonoridade, sabe? Toca no seu sentimento. Quando eles falam algumas frases, sabe? Tipo, essa noite chove muito porque Deus chora, né? Retratando a morte de um adolescente. Ou quando ele, no refrão, né? Muita pobreza, impera a violência, estoura a violência, nossa raça está morrendo mais cedo, não me diga que está tudo bem. Então, a música muito, sabe, mexe demais. E aí a Eles próxima, acertaram né? até na voz do Ed Rock de colocar, né? Porque o Ed Rock ele tem uma voz mais cadenciada, mas é uma voz mais, vamos dizer assim, com autoridade divina, né? Um negócio mais sério. E o Brown é mais agressivo, né? Sim. E aí na próxima, que é o Em Qual Mentira Eu Vou Acreditar, ela é uma música para denunciar o mito da democracia racial, né, como eu vinha falando, só que aí eles vão denunciar de uma Só um forma minutinho, bastante Thiago, só um sarcástica. segundinho. Falta 20 segundos, vai cair. Eu vou E, retornar. Galera que tá na live, fica, que a gente vai comentar sobre o Diário do DT, terminar de comentar o álbum. É que falta 10 segundos pra encerrar a live, né? Só uma hora. Assim não que esquece de encerrar, salvar eu vou aí. salvar o vídeo. Aí eu já te chamo de novo, tá, Thiago? Rapidinho, tá? Beleza. Vamos lá. Aí, mano, a galera voltou, a galera tá voltando, a galera tá gostando do papo. Então, mano, você Ainda bem. terminou falando do. Nossa, Com mentira eu esqueci. vou acreditar. Isso, pode crer. Vai. Oh, peraí. Ai, E aí? eu vou abrir a porta aqui pro meu cachorro sair, porque ele tá me enchendo o saco. Peraí. Fica em paz. Como é que chama o dog? Voltei. É Max o Como que nome chama o dele. dog, ô Thiago? Max. Max. Isso mesmo. Quase Marx. E aí, mano? Então. Qual mentira eu vou acreditar? Essa é pesada também, né, mano? Sim, não, mano, é muito engraçado como que a gente ouve as músicas e muitas vezes não reflete sobre elas, sabe? Porque eu, por exemplo, ouvia muito essa música e eu não prestava atenção em nada do que ela tava falando. Tipo, o beat dela é muito envolvente, tá ligado? É tipo muito dançante, assim. E você ouve, tipo, tá nem aí porque eles estão falando. Quando eu sentei pra fazer a análise dessa música, eu falei, caralho, mano, é muito genial, sabe? É justamente isso, essa denúncia sarcástica do mito da democracia racial, onde eles vão abordar onde eles vão abordar problemas sociais que as pessoas periféricas e negras principalmente, né, passam fora da periferia, né? Então eles vão falar sobre, começa com Ed Rock, né, saindo da quebrada dele para fazer um rolê, e aí ele é abordado pela polícia, passa por Mano, olha racismo, né, isso. Os na caras fez uma abordagem. música. Os caras fez uma música, cantaram, saindo pro rolê e mostrar assim, mano, olha que quando nós sai daqui, olha o que nós passa lá fora, tá ligado? Exatamente, É muito completo isso, cara. Me dá um orgasmo exatamente. intelectual esse disco aí, mano. Você não tem Mim noção. também. Mas e aí, velho? E aí, continua. E a brisa? Então, aí eles vão falar sobre a questão da abordagem policial, depois eles chegam na festa e eles vão falar sobre outras situações que acontecem na festa, né? Por exemplo, da mina que ele estava ficando com ela e ela é racista com ele. Aí, enfim, eles vão abordar essas situações comuns, né, comuns que a gente passa, onde as pessoas falam, não, isso não é racismo, é coisa da sua cabeça, né? Mas no final é racismo, né? E aí depois eles vão terminar essa música de um jeito muito subliminar, né? Eu tive até uma dificuldade para entender, porque o final é bastante subliminar mesmo, né? Mas eles estão meio que descrevendo uma situação de um cara negro que vai numa biqueira, né, numa boca de fumo, e ele sai de lá, como eles falam, né? Eu não lembro exatamente agora, mas enfim, ele fala, o mano saiu de lá feliz, né? Sentindo que estava progredindo, alguma coisa assim. E é muito forte também, né? Falar sobre isso, como que a pessoa negra na boca de fogo, nesse meio, ela não se sente mal, não se sente discriminada, infelizmente ela é acolhida ali. E nos outros ambientes ela não é acolhida, né? O policial trata ela E eu mal. acho que tem aquele sentimento de estar consumindo, né? Pô, eu tô no meu trampo, eu Exato. consegui comprar uma paranga aqui 3 para 1 para poder fumar. Que é o que o branco tem no shopping, né, Thiago? Quando ele vai numa loja da Nike, consegue comprar um tênis Nike novo
e ele sai de lá sendo bem tratado pelo lojista, né, pelo cara. Nessa música tem uma frase que é muito legal. O polícia para o cara, e aí o Blue, né, o polícia para o cara mano, e aí ele fala assim, ó, ele manda o cara, acho que desligar a música e tal, e aí ele fala, mano, o primo do cunhado do meu genro é mestiço. Racismo não existe, comigo não tem isso. É pra sua proteção. Velho, isso aí, se você abrir o Twitter agora, vai ter um cara tentando justificar o racismo, falando alguma coisa, mas, tá ligado? Exatamente. Isso 97, E mano. Pesado. é justamente aquela questão da democracia racial, né? Tipo, o nosso país é miscigenado. Existe racismo aqui, existe harmonia entre as raças, né? A gente não tem conflitos raciais. Todas as raças vivem em harmonia, só que não, né? Mas enfim. Aí depois de Qual Mentira Eu Vou Acreditar vem O Mágico de Oz e Fórmula Mágica da Paz. Essas duas músicas que vão fechar o álbum, elas são um momento de reflexões, né? Então depois de tudo isso que foi denunciado ao longo do álbum inteiro, a gente vai parar e refletir sobre tudo isso, né? O Mágico de Oz, ela vai focar mais na questão dos moradores de rua, né? Mas principalmente os meninos de rua. Ela é muito pesada, assim, sei lá, mano, porque, tipo, toda vez que eu, por exemplo, eu tô na rua, sei lá, e aí algum moleque me para, assim, né, de rua, pedindo dinheiro, alguma coisa, mano, eu tenho uma sensação, assim, tão ruim, sabe? Não por ele, mas, quer dizer, por saber onde ele tá, né, por refletir sobre todas essas questões, né, tipo, mano, olha que merda de sociedade que a gente vive, né, que permite que crianças vivam nessas condições, né, e não por acaso crianças negras, né. E aí, refletindo sobre isso, sabe, vem todos esses sentimentos em mim. E aí, geralmente, eu vou ouvir Mágico de Oz, né? Porque é uma música muito boa assim, pra meio que organizar esses sentimentos que surgem dentro de você e você não sabe muito bem como lidar com eles, né? Porque é uma música que, principalmente no refrão, que tem várias vozes, né? Sempre clamando a Deus, falando, eu queria que Deus ouvisse a minha voz e transformasse aqui no mundo mágico de Oz, né? Ou seja, transformasse essas condições horríveis que a gente vive, né? E aí ela vai falar Tipo, sobre ele essa... É como se ele estivesse reivindicando o direito à infância, né, mano? Que é tão falado pra Deus, né, mano? Fala, pô, e é muito louco também, Thiago, que ele novamente no negócio de fala, cara. A música é pesada e ela começa com um garoto de rua falando, mano, tá ligado? Sim, Ó, a voz exatamente. é a minha, eu tô falando aqui, os caras vão meter um rap depois. Muito louco também. Muito pesado. Aquela introdução em si, mano, ela já destrói você, sabe? Você começa com aquela voz daquele menino, claramente, assim, uma voz meio de sofrimento, falando, sabe? Ele passava pelas dificuldades dentro de casa, né? Violência doméstica, alcoolismo do pai. E ele foge de casa para ir morar na rua e lá tem outros problemas. Ele vai sofrer da violência policial, vai conviver com pessoas usando drogas e vai passar fome, sabe? Então, é disso que eu tô falando quando eu falo que não só essa música, mas essa realidade em si, sabe, mexe muito comigo de pensar o lugar, como eu falei, né, que o sistema em que a gente vive deixa essas crianças negras, né, e não tá nem aí, sabe, é muito doentio a gente pensar que tem uma elite que dorme de noite sabendo que tem milhões de pessoas na rua, sabe, passando fome. Mano, isso pra mim é uma coisa surreal, sabe? Pô, E aí igual a vem esposa aquela do merda Dora lá, daquela como é que chama esposa ela? do Dória. É isso que eu ia falar. Acho que Pô, é cara, Bia você é Dória, se não louco, me engano. mano. Olha a Falar uma cabeça da merda mulher, mano. daquela. Mano, surreal, surreal, sabe? Enfim, isso tem tudo a ver com a questão do genocídio que eu vinha falando e dessa limpeza social, né, dessa população marginalizada que o Estado está atacando foda-se, que a elite está atacando foda-se e o que ela quer mesmo é exterminar essas pessoas, né? É meio que um estorvo para essa sociedade, para essa elite, para essa classe dominante. E aí o final dessa música também é muito, muito legal, porque tipo, o Ed Rock termina citando várias quebradas aqui da Zona Norte de São Paulo, né? Tipo, ele fica aquele refrão, né? Queria que Deus ouvisse a minha voz, o mundo mágico de Oz, e ele falando o nome de várias quebradas. E tipo, isso faz eu me identificar ainda mais com essa música, né? Porque eu sou da Zona Norte, então eu conheço a maioria dos bairros que ele cita ali, eu tenho família, né? Ele cita lá Jardim Fontales, ele do Chaves, Jardim Brasil, Guarulhos, né, que é onde eu moro, e Tucuruvi, que é onde eu pego o metrô, né, enfim. Então é justamente isso que eles querem, sabe? Esse sentimento de conexão, de identificação, sabe? A pessoa ouvir, estando aqui em Guarulhos, estando lá no Jardim Fontales, estando em qualquer quebrada, você ouvir, saber que ele está falando com você,
tá falando da sua vida, mano. Isso é muito potente para uma pessoa periférica que não tem referência de nada, sabe? Que não tem. Que, enfim, é isso, que não tem referência de nada. Inclusive, eu esqueci até de mencionar que esse álbum, né, foi o responsável por trazer uma projeção nacional para os Racionais, né? Eles já tinham outros trabalhos antes, mas era aquilo muito mais restrito, né? E o Sobrevivendo no Inferno trouxe essa projeção nacional, eles ficaram conhecidos nacionalmente. Foi a partir daí que eles começaram a ser chamados para dar muitas entrevistas, né? Antes eles não tinham uma relação muito boa com a mídia, né? Eles não davam entrevista, não participavam de programa nem nada. A partir daí eles já começam a participar, mas com ressalvas, né? Então, tipo, teve um programa da MTV que eles foram, mas aí, tipo, tinha uma série de exigências, né? Tem que trazer um monte de favelado aqui para ocupar essa plateia, tem que colocar uma cruz aqui de tal tamanho. Então, nossa, enfim, aí depois não é só música, termina... né, mano? Os cara virou um símbolo, né? Os cara não é só música dos caras, os caras a própria artista, ele se fundiu na obra e os caras viraram um representante. Tipo, mano, eu vi uma entrevista da mulher, da esposa do Brown, a Renata, acho que é a Renata que ela chama, a esposa do Brown. E aí o cara perguntou pra ela da Vice, mano, você já teve alguma vantagem, assim, no mundo por ser esposa do Brown? Ela falou, mano, um dia eu tava com um golfe, que era do Brown, e os caras meteu esse golfe, levou embora, roubou. Aí eu falei pros caras, mano, tal, não sei o que, sou mulher do Brown, tal, que mulher do Brown, e vazou, mano, entendeu? Que a mulher do Brown é negra, tal, acho que os caras achou que ia ser uma loira e tal. E aí, mano, os caras da quebrada ficou sabendo disso aí, em 2 horas, os caras estavam com o carro na porta do Brown, e perguntando o que era pra fazer com os moleques que roubou o carro, entendeu? Aí o Brown liberou os caras. Você vê como é que o cara é respeitado na favela, tá ligado? Como que os caras é respeitado pela arte, né? Pela função de artista, né, mano? Exato. Isso me lembra muito a música um trecho do Diário de um Detento, quando eles falam ladrão sangue bom tem moral na quebrada, mas pro Estado é só número mais nada. Ou seja, eles estão falando sobre esse desejo que o jovem periférico tem de ser respeitado, né? De ter uma moral, de ter um status, de ter uma sensação de poder, e muitos tentam encontrar isso através do crime, sabe? E o Brown encontrou isso através da música, os Racionais encontraram isso através da música, e eles são respeitados internacionalmente graças à música deles. Eles não precisaram pegar em arma, quer dizer, pegar em arma no sentido criminoso, do tráfico, essas coisas, né? Por exemplo, eu, né, já dei palestra em Fundação Casa, sabe? Eu tava dialogando com com esse perfil de pessoas periféricas, né, envolvidas com a criminalidade. Eu citei justamente esse trecho da música. Eu falei sobre como, através do meu estudo, né, de ter entrado na USP, isso me deu uma moral muito além da moral da minha quebrada, uma moral nacional, de certa forma. No nível de eu ser conhecido, assim, pessoas de todo canto do Brasil, mano, tipo... enfim, né, ressaltando isso, né, a gente não precisa seguir por esse caminho para ser respeitado, para ter para ter alguma moral, algum poder, ou qualquer coisa do tipo, sabe? Existem outros caminhos que não seja pela criminalidade, né? E aí o Brau, como eu falei, é um exemplo, pela música, eu pela questão do estudo, e tem os funkeiros também, os jogadores de futebol, ou quem trabalha em alguma profissão formal mesmo. Enfim, a gente está sempre travando essa batalha para conscientizar os nossos iguais de que aquele caminho que muitas vezes parece atrativo não é o melhor, né? E pode ter consequências horríveis, né? Mas enfim. Aí depois vai vir o Fórmula Mágica da Paz, que é uma música assim também muito, muito forte, né? Ela contrasta muita coisa, né? Uma música que contrasta ao mesmo tempo as coisas negativas e positivas da periferia, né? E ela é muito nostálgica, ela fala muito sobre a infância, ela mexe com as suas memórias, com os seus sentimentos, né? Com as suas memórias emocionais, né? O próprio beat dela, mas a letra também. Então ela tá toda hora, como eu falei, né, fazendo esse contraste, fala sobre alguma coisa positiva, uma situação boa, mas joga logo uma situação negativa também, e você se identifica com as duas. A ideia do campo minado, né? O início da música ele fala, essa porra é o campo minado. A ideia do campo minado, né? Tipo assim, você tá pisando aqui, tá de boa, tá tranquilo, você tá caminhando, mas qualquer momento vem uma bomba, tá ligado? Você pode pisar numa bomba. É um caminho estreito mesmo, o caminho das pedras, né, mano? E ao mesmo tempo ele fala que ele não quer sair de lá, né? Então você vê essa contradição. Ele fala, essa porra é um campo minado. Quantas vezes eu pensei em me jogar, em sair daqui,
mas a minha área é tudo que eu tenho, a minha vida é aqui, eu não consigo sair, né? Então ele tá falando, tem essas dificuldades, tem essas adversidades, mas ainda é um lugar que ele gosta de estar, né? Pelas pessoas, pelas memórias, pelas vivências que ele teve ali, né? E aí ao longo da música ele vai sendo assim, né? Ele vai se lembrando sobre as rodas de conversa que ele tinha com os parceiros dele, das crianças empinando pipa, né? E como que acordar cedo para ver isso, né? Para sentir o sol, sentir a brisa da manhã, o sol é uma coisa que causa essa sensação de paz e de felicidade nele, né? Ele fala que ele não precisa de muito para se sentir capaz de encontrar a fórmula mágica da paz, né? Ele não precisa de bens materiais, de consumismo, né? De todas essas coisas que a mídia vende pra gente, que a gente precisa para ser um sujeito, né? Agora ele fala lá em capítulo 4, versículo 3, né? Sobre a questão das motos, dos carros, das mulheres, das roupas, né? Ele não precisa de nada disso, né? Tipo, acordar de manhã cedo, ver o sol, sentir o vento, ver as crianças empinando pipa já é suficiente para ele ficar feliz e se sentir em paz, né? E logo em seguida vem o Ice Blue e fala, você viu ontem os tiros, eu vi um monte, sabe? Ele vai falar sobre o tiroteio que teve, pessoas que saíram mortas desse tiroteio. Então, tipo, o Brau tá lá tendo esses pensamentos positivos, ele tá ali num momento de maior positividade, sabe? E aí alguém aparece para falar sobre morte, sobre tiros, e aí ele fala, toda a mão é sempre a mesma história, sempre a mesma ideia. Então, tipo, o tempo todo a gente tá falando sobre isso, vamos mudar de assunto, sabe? Não que ele queira ignorar o problema, mas é que, tipo, mano, eu não aguento mais, sabe? É toda hora morte, morte, morte. Então é muito pesado mesmo. E aí vem uma outra parte que mexe muito comigo nessa música é aquela que eu falei, né? De quando ele tá na frente do cemitério, ele vê as mulheres lá e ele se sente identificado, né? Podia ser a minha mãe, que ele fala. E mais uma vez fomentando esse senso de coletividade, né? Tipo, mano, hoje foi ele, amanhã pode ser eu, depois pode ser você, sabe? Até quando isso, né? Mano, e é foda, porque, tipo assim, ele descreve. Nossa, isso é muito louco. Os caras são tão foda que eles descrevem a mãe do favelado, tá ligado? Exato. A pele escura, o rosto abatido pela vida dura, colocando flores em cima da sepultura. Cara, então assim, ele tá descrevendo a mãe do cara, tá ligado? O sofrimento da mãe do cara. Isso é muito negra, forte, cara. periférica, evangélica, geralmente, né? Porque ele também fala sobre na parede o sinal da cruz, né? Aí ele clama mais uma vez, fala que mundo é esse onde está Jesus, né? Enfim, essa música, mano, é muito forte, muito foda, muito pesada. Mais uma vez o emissário não incluiu o Capão Redondo no seu itinerário. Mano, é pesado. Mano, ô Tiagão, só pra... Aí tem os salves no final, né? Só pra gente caminhar aqui pra ir já pros finalmente, cara. Falar um pouquinho do Diário do DT, porque foi assim, ó. A minha percepção, mano, não sei se é real, porque você estudou muito mais do que isso. Muito mais do que eu, né, mano? Inclusive, galera, falando de novo. Entra lá, YouTube Chavoso da USP, joga lá. Tem 4 vídeos, vai entrar o quarto, né, mano? Sobre esse disco do Racionais completo. Ó, vídeo bala, bem feito, bem trabalhado, mano, bem editado, um negócio profissional mesmo, profissa, uma baita de uma análise profunda. Primeiro, o vídeo 1 é o contexto, o vídeo 2 já começa aí nas músicas, o 3 também a análise das músicas, né? Ele vai tocando trechos da música e vai conversando com vocês, então o que vocês tiveram aqui é meio que uma amostra grátis. A gente meio que sugou o Thiago aqui, mas nos vídeos dele lá vocês podem observar. Depois eu vou deixar no Stories, tá? Tiagão, pode ser uma percepção minha e de muitas pessoas, assim, mas lógico que você viu mais a fundo. Mas eu acho que, por exemplo, o Diário de EDT, eu não me recordo de outras músicas que tenham vindo de trás da muralha, né? De trás da cadeia. Porque o Brau foi lá dentro, conversou com o Jocenir, né, e tal, pegou dele o Jocenir já participou com a gente lá na página no Facebook, pegou dele algumas frases, coisas criadas lá dentro e tal, e resolveu falar sobre a visão do presidiário mesmo, sobre o sistema, né? O presidiário é mais uma categoria dentro dos favelados, do genocídio, etc. Me parece que a música que mais ressoou em outras classes sociais do Racionais MC, né? Talvez ela e o Nego Drama, mas ela acho que qualquer lugar que você for, todo mundo conhece o Diário do Detento, né? E aí, cara, como que você enxerga esse som aí? Qual é? Não, então essa música realmente ela assim, é inimaginável. Acho que é até difícil descrever
a relevância dela, né? Porque assim como o álbum como um todo, né? Ela é um documento histórico também, né? E sociológico, porque ela está narrando justamente aquele acontecimento que foi o massacre do Carandiru e tendo em vista que o Estado brasileiro tentou abafar esse caso, né? O, a casa de detenção do Carandiru, que foi onde isso aconteceu, ela foi transformada num parque. Né? Então o presídio não existe mais, né? E no lugar colocaram um parque, sabe? Então tem uma coisa mais mórbida do que você transformar num parque, um presídio, onde mais de 100 pessoas foram assassinadas, assim, brutalmente. E a história não é contada, né? A gente não vê sendo falado, etc. Claro que não, né? Você acha que o Estado vai querer relembrar alguma coisa que eles fizeram propositalmente? Claro que não. Você constrói a estátua de racista, mas você destrói a lembrança do genocídio, né, mano? É isso, né? Exato. Porque os caras sabem escolher muito bem os heróis. Sim, porque aquilo foi planejado, né? É um extermínio de um grupo triplamente marginalizado, né? Porque eram pretos, eram favelados, que estavam presos, né? É isso, é o estorvo maior da sociedade capitalista. Então podem matar essas pessoas à vontade que a sociedade não vai se importar. No máximo a família se importa, mas a sociedade como um todo não está nem aí, né? Então os Racionais foram, sem dúvidas, os principais responsáveis por manter essa história viva. Né? Então essa história sendo contada e a gente saber até hoje que aquilo aconteceu, né? E a música, né, ela é ainda mais especial justamente por isso, porque ela é a voz dos detentos mesmo. Ela foi escrita baseada nos relatos dos próprios detentos. Na verdade, foi um detento que escreveu ela, como você disse, né, foi o Jocenir. E para você ver, a própria história do Jocenir já mostra pra gente como que esse sistema carcerário brasileiro é uma merda, porque o Jocenir, ele não cometeu nenhum crime. Ele foi preso porque ele foi confundido com o irmão dele. Olha o nível, sabe? Então, enfim, uma das maiores vozes do Carandiru. Desculpa, Thiago, só um segundinho. Eliane Dias é o nome da esposa do Brown. Desculpa aí que eu acabei esquecendo o nome dela. Pode continuar, Thiago. Foi mal. Beleza. Então, aí o Jocenir foi confundido com o irmão dele, ele foi preso no Carandiru em 1994, né? Então ele não participou da chacina, ele não presenciou a chacina, mas todos os colegas de prisão dele participaram, né? E como ele era um dos únicos detentos que sabia ler e escrever, os caras pediam para ele fazer as cartas, né? Escrever, ler as cartas por eles, né? Então ele teve acesso às intimidades dos outros presos e soube, assim, muito detalhadamente o que aconteceu naquele dia, né? Então ele escrevia muita coisa e tal. E parte do que ele escreveu foi parar na mão do Brau, né? E aí o Brau escreveu a letra do Diário de um Detento, baseado nos escritos do Jocenir, e publicou a música como coautoria, né? Parte do Brau e parte do Jocenir. Então essa música ela carrega isso, ela carrega justamente as vozes daqueles detentos, né? As vivências deles e tudo que eles viam lá de dentro, né? E você vê que é uma música muito rica, seja na questão das críticas sociais mesmo, né? Ou seja na questão literária, né? Nas comparações que eles fazem, né? Então, seja quando uma viagem por dentro de uma cadeia nos anos 90, né, cara? Exato. É uma viagem por dentro de uma cadeia. É tipo assim, é mais ou menos do calibre daquele livro do Dostoiévski lá, Lembrança das Casas dos Mortos, velho, que ele relatava sobre a prisão, né, russa, que ele ficou um tempo, assim, mas é muito mais descritivo, né, cara, é muito mais a visão de quem tava ali, né. E por ser uma música também, né, ela tem essa questão da sonoridade, né, que traz essa emoção também, né, porque o beat, você já começa, é um beat muito sinistro, tá ligado? E as vozes, né? O jeito que o Brau fala é muito sorrateiro também, tá ligado? E aí, como eu falei, tem a questão dessas comparações que eles fazem, né? Por exemplo, quando ele chama os policiais de robocops do governo, tá ligado? É muito da hora. Tipo, ele ri como a hiena, ele não tá nem aí, ele mata friamente. E tem uma coisa interessante que eu acho importante destacar sobre essa música, né? Como ela mostra, eu acho que pra mim ela mostra... Calma, vamos voltar para eu reformular direito. Teve uma parte que eu estava falando sobre como que muitas pessoas brancas de classe média falam, né, nos últimos anos que a nossa democracia morreu recentemente e aí o fascismo magicamente surgiu no nosso país, né? E aí eu lembro do Frantz Fanon, quando ele fala que o fascismo nada mais é do que o colonialismo aplicado à raça branca, né, aos europeus, enfim, né?
Aqui no caso do Brasil, a gente poderia falar que o fascismo nada mais é do que essas políticas, né, essa necropolítica aplicada nas periferias e aos corpos negros, aplicada contra a classe média, as pessoas brancas, né? E é muito explícito para mim que essa política que o Estado brasileiro aplica nas periferias, na população negra, é fascista, sabe? Como eu mencionei, o que a polícia militar faz, né, de sequestrar, torturar, matar, etc., indiscriminadamente, há décadas, né? Dentro dos presídios isso é milhões de vezes pior. E essa música, ela mostra justamente isso, né? É o fascismo escancarado do Estado brasileiro sendo aplicado ali dentro. E inclusive, eu tive muito esse start quando ele fala do Hitler, né? Adolf Hitler sorri no inferno. É justamente isso, mano. É o Estado brasileiro aplicando o nazismo, o fascismo, contra a sua população preta e favelada. Eu esqueci o que eu ia falar. Eu faço mó fala zona e Não, porque tem uma hora que ele fala, eu esqueci o que eu ia falar. Cachorros assassinos. Ele fala assim: Fleury foi almoçar, que se for da minha mãe. Eu ia falar Cachorros assassinos, gás lacrimogêneo. Quem mata mais ladrão ganha medalha de prêmio. O ser humano é descartável no Brasil, como modo desusado e bom brilho. Mano, pô, velho, isso é muito sinistro isso aí, cara. Você acha? É uma genialidade muito grande para conseguir escrever isso, sabe? E eu ia falar sobre a questão do Fleury, né? Muito interessante a gente pensar, porque a gente tem essa impressão, né? Tipo, que os políticos fascistas surgiram agora com o Bolsonaro, o PSL, não sei o quê. E aí os políticos antigamente, né? Não antigamente, mas enfim, eu quero dizer esses outros políticos aí que se vendem como liberais, né? Como democratas de direita, né? Como muitos aí do PSDB, do Novo, desses partidos ditos liberais, etc. Qual que é a diferença deles para um Bolsonaro, sabe? A diferença é que o Bolsonaro, como eu falei, aplica essas políticas fascistas a toda a população, né? Aí esses outros políticos que se dizem liberais, né? O fascismo deles é aplicado contra a população favelada. Por isso que eu até ressalto, gente, tipo, a gente ficar falando com esse discurso de que vamos derrotar o Bolsonaro e voltar para a democracia, não existe na periferia. Porque que democracia que a gente vai voltar, sabe? Aquela democracia que sempre permitiu mortes, assassinatos e torturas, etc., sabe? Não existia democracia. O fascismo já existia na periferia há décadas. Ó, Cauã aí, ó. Salve, mano. Falando bem aí, o professor mano, o cara apareceu aí, velho. Que honra, Cauã. Que honra, gente. Salve. Então. Esse cara que deu embasamento. Galera, esse cara, ó, Cauã, que deu embasamento porque a gente tá falando aqui, viu, rapaziada? Sim. Total. Nossa, quando eu li o livro dele, eu vi com outra cara, assim, sabe? Outra visão, assim, as músicas. Ele, com certeza, colocou ali muita coisa que eu, sozinho, nunca ia conseguir... Esqueci a palavra, caralho. Decifrar, acho que era essa. Assimilar, né, mano? Também. Sintetizar, mano. Sintetizar. Firmeza. Ô, mano, quer falar mais alguma coisa aí, Chavoso? Segue o Chavoso aí, galera, no Insta dele aí também. Vamos seguir ele no YouTube. E ele vai virar parceiro da página aí, tenho certeza. Ele vai continuar trocando ideia, Chavoso. Vou te chamar aqui pra falar de mais alguns assuntos. E fica à vontade aí, mano, pra dar suas palavras final aí, pra dar tua letra. Tá, só vou fazer uma observação, porque às vezes eu tenho mania de jogar algumas ideias e não explicar direito, aí gera a interpretação errada, né? Obviamente eu sou totalmente contra o Bolsonaro, o bolsonarismo, tudo que ele representa, né? Só tô querendo dizer que ele não é o único problema, entendeu? Os Racionais mostram isso há décadas, que toda essa desgraça já rolava na periferia há décadas, né? E tirar o Bolsonaro, infelizmente, não é suficiente para que os problemas acabem, né? Na periferia os problemas vão continuar acontecendo. Então, se não tiver uma mudança de todo esse sistema econômico, político, social, vai continuar acontecendo isso. A questão é que vai continuar sendo mascarado, maquiado, né? Então, esses políticos como o Fleury, eles fazem o genocídio e maqueiam ele para fingir que nada aconteceu, né? Colocam um parque no lugar do presídio. Bolsonaro não, ele faz mesmo e foda-se, é isso. Essa é a diferença entre eles. Então, a gente tem que entender isso. O problema é muito mais Os cachorros já são assassinos. É tipo assim, os cachorros são assassinos. Tem cara que larga solto e tem cara que incentiva mais, né? Então, mas isso não quer dizer que vai mudar, né? Que vai alterar. Né? Mano, tanto que a lei de drogas, ela foi sancionada talvez no governo que mais teve a questão
do pensamento do bem-estar social e etc., que foi o governo Lula, que passou a lei de drogas de 2006, que praticamente encarcerou uma geração de negros e pobres da periferia, entendeu? Mano, aí a gente já entraria num outro assunto assim surreal, né? Que foi os impactos dessa lei de drogas assinada em 2006 pelo governo Lula, que sancionada por ele, que, nossa, o quanto que o encarceramento em massa explodiu a partir dali, sabe? Justamente por não ficar claro a diferença entre um traficante e um usuário. Então a polícia pode prender, pode falar, ele estava com 0,1 gramas, eu considero ele traficante. Vai ser preso e acabou, sabe? Enfim, né? Como eu falei, já era um outro assunto que a gente se estenderia bastante aqui. Mas é isso, né? Eu acho que foi uma conversa muito boa, né? Eu gostei bastante de ter participado. Agradeço bastante pelo convite, agradeço a geral que ficou aqui até agora, bastante gente até, né? E é isso, como você falou aqui, foi uma amostra grátis, né? Lá nos meus vídeos eu analisei assim mais detalhadamente, né? Eu pego as letras, falo frase por frase e tudo mais. E aí, eu acho que ainda essa semana, talvez domingo, não sei, eu vou lançar a última parte da minha análise. Falta só mais uma parte para fechar. Então é isso, me acompanhe lá no meu canal, que é Chavoso da USP, meu Insta, Chavoso da USP. E se tiver algum seguidor meu aqui que também não segue a página ainda, já segue. E é isso, eu agradeço mais uma vez aí. Meu irmão, beijo no coração, tamo junto. Obrigadão, Thiago. Pessoal da página que seguiu até agora aí com a gente, muito obrigado. Um abraço, pessoal, tamo junto. Falou. Até vou soltar o